né, causaoperária.org.br, matéria destacando aí o caso da censura, né, do ditador Alexandre de Moraes, que derrubou todos os perfis do monarca. Ele atendeu a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, né, e preste atenção, ele atendeu um pedido do tribunal que ele mesmo preside, né, e mandou, no dia de ontem, que as plataformas de redes sociais bloqueassem os perfis do Bruno Monteiro Ayub, o Monarque, né, o apresentador do Monarch Talks. O pretexto, né, segundo inclusive noticiou a própria imprensa capitalista, foi o seguinte trecho, a seguinte fala: a gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas. Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições? Foi isso. Isso e tão somente isso, né, foi o motivo, o pretexto usado para punir. Quer dizer, é uma violação aberta, clara, inequívoca, né, do que estabelece a Constituição da liberdade de expressão. Né? Quer dizer, não se pode exercer, segundo o STF, segundo Alexandre de Moraes, né, nenhum cidadão brasileiro tem direito de criticar. Criticar o TSE não se pode, é infalível, né, mais santificado do que o Papa para os católicos. Criticar o Alexandre de Moraes, nem pensar. Né? E levantar a dúvida sobre a transparência das urnas de maneira nenhuma. Manipulação na eleição não existe. A eleição brasileira deve ser talvez a única do mundo, a única, né, sobre a qual não se deve ter nenhum tipo de suspeita. E se você tem a suspeita, você não pode manifestar sua opinião contrária. Tem que dizer amém, tem que dizer sim, porque senão você pode ser censurado. E foi isso que aconteceu com o monarca. Né? Sobre essa questão, nossos princípios são muito claros, né? Nós não temos nenhuma dúvida, nenhuma vacilação, que se trata já de partida de uma clara violação da liberdade de expressão, do preceito constitucional que está estabelecido na Constituição: é livre a expressão do pensamento. Tem que expressar, tem que poder falar, né? Porque se o cara só pensar e não puder falar, está sendo proibida a expressão do pensamento. Não, aqui não se pode, segundo, pelo menos, a doutrina, né, que se procura impor, e principalmente se você pensar de maneira diversa, de maneira contrária do que pensam os chefes do Judiciário Nacional nesse momento. Né? Então, obviamente, se trata de uma coisa totalmente absurda, né, de modo semelhante, inclusive, ao que já aconteceu com o nosso canal, por mais de 8 meses censurado, no ano das eleições, né, por ter manifestado posições diversas, por ter criticado, por ter uma posição contrária, inclusive, à própria existência do STF, que para nós é uma excrescência, né, uma clara expressão de um regime que não se coaduna com o que está estabelecido na Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo. Né? E a gente nunca viu nenhum ministro, nenhum juiz ser eleito pelo povo, ter mandato conferido pelo povo, né? E, obviamente, não podemos concordar nem com a existência, né? Para ser isso só para ser concretamente democrático, profundamente democrático e respeitador, inclusive, do princípio número 1 da Constituição. Né? Isso no mínimo. Bom, mas vou passar para o Tiago também para ele comentar e destacar a posição de princípio, né? Que para nós não é um problema momentâneo, não é só. Não é porque quando o ataque é o PCO, nós somos contra, mas se o ataque é um bolsonarista, nós seremos a favor, ou como o monarca não comunga das nossas posições, ele não é militante do PCO, não propugna, em geral, posições revolucionárias, a gente não deveria defendê-lo. Com você, Tiago.